Vamos dar uma olhada aqui então. O próximo que tava aqui na fila é o do Eduardo, que ele mandou aqui. A beleza de Tsukihime. Um vídeo aqui do Lixeira do Frost. E eu não sei o que esperar. Absolutamente não sei o que esperar, clã. De acordo com ele, é um primo do Fate. Ih, Eduardo. Primo do Fate? Caralho. Eu acho que vem coisa aí, hein? Vamos ver. Eu estava lá, parado no gramado. Até que chega um cara com postura de filha da puta, me chuta e manda o... Caralho, menor, que porra que tu tá fazendo nesse meio de nada? Um cara? E eu então respondo: que tu acha, ô teu arrombado? Tão ocioso do caralho, né, cara? Ei, saca só, você quer aprender a fazer uns vídeos maneiro? Suave, tô desocupado mesmo. Melhor que jogar aquele tal lá de Killer 7. Você não falou mal de Killer 7, né, seu filho de uma pu... Eu vou abrir esse vídeo de modo mais pessoal. No fim do meu ensino médio, eu fiquei, após cuspir sangue, internado em hospital por alguns dias. Depois de um tempo, aparentemente era pra eu ter morrido. Não, eu te juro que eu não tô brincando. Esperaram que eu tivesse uma parada cardíaca, mas meio que ela não chegou. Eu só fiquei dormindo e acordando, de modo quase que indolor. Eu fui então ao Instituto do Coração em São Paulo e até lá minha condição era meio misteriosa. Aparentemente era miopericardite, uma mistura de miocardite e pericardite. Que eu não Já sei que o que é estava nenhum muito dos dois. avançada, cogitaram até transplante do coração e com muito medo eu ouvia toda noite o meu coração batendo. Caralho. Contando e contando, esperando a hora que ele só parasse. Foi a situação mais próxima da morte que eu tive e a minha família ficou bem assustada na época. Eu sei que geralmente sou o cara que vem aqui pra contar piada e tal, mas olha, realmente foi uma situação séria e era difícil ficar dormindo no hospital quando eu descobri o que estava acontecendo. Pesado. Hoje eu tô pesando 60 quilos, mas na época eu fiquei com 48. Isso já deve dar uma boa previsão do que aconteceu com o meu corpo. Eu fiquei 60 quilos já tava achando recuperando e hoje em pouco, dia eu parceiro. tenho sequelas pequenas que trato com exercícios físicos na academia. Então, a situação foi muito única e ao procurar mídia relacionada, eu só achava histórias que dramatizavam, provavelmente vindas da percepção de alguém que via um familiar sofrer isso. Sabe qual a sensação que ficou em E mim? na hora que você pesquisa é ainda pior. Eu não sei porque a qualidade ficou cagada. Deixa eu aumentar aqui. E quando você pesquisa, sempre é pior o negócio, cara. Isso aqui é foda. Vazio. As coisas só iam acontecer. Eu só ia morrer. E mesmo eu consumindo muita mídia estranha, filmes que lidam com morte como tema principal e tal, quando eu tava interessado no universo de Fate, eu encontrei uma história que conversou muito com a situação que eu sofri. Pô, desculpa, cara, mas eu tenho que pausar nessa artwork aqui. E eu sei que você tá fazendo uma história muito séria. E eu tô interessado em saber o que você quer falar. Eu juro pra você. Por que vocês gostam disso, cara? Que vai receber um remake agora, mas até hoje é uma das maiores influências dentro do seu mercado. A imperfeita, mas muito interessante visual novel de Tsukihime. Gente, eu vim aqui divulgar algumas coisas. Você gosta de jogos estranhos de PlayStation 1? Eu ajudei a Gosto. escrever e narrei parte desse vídeo aqui do Virtuadesk sobre Paranoia Escape, um jogo de PlayStation 1 feito pelo cara que fez os efeitos visuais do Predador. Porra. Aliás, eu tô escrevendo textos mensais no site GameLodge, na tal da coluna do Frost. Quer mais Frost na sua vida? Dá um ligue lá. Só obliteração e depressão. Tsukihime é uma das primeiras grandes obras de Kinoko Nasu, o injustamente infame escritor de Fate, desenvolvido pela sua própria empresa, a Type Moon. Haja Durability Test. Nintendo GameCube vs PlayStation 2 vs Xbox. Passou no G4 Brasil, traumatizou. Caralho, passou no G4 Brasil. Brigadão, Carlos. Pode deixar. Vou botar ele aqui na fila pra gente ver. Quando ela ainda não era uma gigante, apenas um grupo indie pequeno. Por que injustamente? Porque a maioria das pessoas tem contato com as suas coisas a partir de adaptações, e honestamente, as obras do Nasu são muito dependentes da mídia que foram originalmente lançadas. Cara, visual novel é um nicho que, tipo assim, ele não vai... Assim, o nicho furar a bolha, não vai. Visual novel é um nicho que ele vai ficar ali. Não tem... Ainda mais hoje. Com essa geração TikTok, que não consegue ficar preso num vídeo de 2 minutos... É uma parada que, tipo assim, realmente é uma coisa que se a galera não tiver um anime, não tiver alguma coisa assim, ele vai ficar preso no esquecimento. Um bom exemplo é Fate. Fate é uma história que você tem várias possíveis rotas, ou seja, caminhos diferentes que a história pode tomar dependendo das escolhas do jogador. O único jeito de realmente experienciar Fate é lendo todas, pois os caminhos contam diferentes aspectos do mundo, usam diferentes temas e são histórias que se complementam. Disse é 18 mais? Sim, Fate originalmente era uma visual novel, ou seja, um livro digital que você tem música, arte, escolhas e em alguns casos até alguma interatividade.
Aí você vai pegar o anime de Fate e vira aquela coisa hiper expositiva, considerando que eles estão tendo que lidar com uma quantidade animal de informação que estava distribuída entre rotas, e acabam pegando contextos totalmente chatos pra fazer isso. Claro, eu não tô tirando culpa do Naso, ele geralmente escreve bíblias só descrevendo magia e mitologia nas suas obras. Mas no que eu experienciei até agora, o lado contextual não é tão estranho quanto o que você acaba vendo nas adaptações pra anime. Isso sem falar que a adaptação de anime de Tsukihime, tipo, pelo amor de ruim, Deus, que anime ruim do cara. Tá, o espectador não é burro, Frost. Acho que qualquer um sabe que Type Moon é isso aí, é peito, é bunda, é gostosa, é a porra toda. Ah não, o execrável Bruno Valentim. Isso do aí, Fate né, Café. cara? Ele veio te refutar. Isso é um erro muito Ninguém comum tá aí que pelo as plot. pessoas têm com as histórias da Type 1, que é julgar muito pela superficialidade delas, Sr. Ferovski. Isso é um erro comum que qualquer ignorante consegue cometer, especialmente os que estão só acostumados com gacha ou talvez adaptações em anime. O Naso talvez não seja um escritor perfeito, mas tem muito... Mas a gente tem que falar uma coisa aqui, pô. Tá, ele tem uma coisa muito mais profunda, pode ter qualquer parada, né? É uma profundidade muito maior, a galera que fica no muito superficial, fica assim, mas o cara sabe, ele está completamente ciente quando faz essa caralha dessa animação aqui, ó. Essa animação que comum acabou de as passar pessoas aqui têm com agora. as histórias da Type 1, que é julgar muito pela superficialidade delas, Sr. Ferovski. Isso é um erro comum Isso aqui, ó. que qualquer ignorante O cara que fez essa animação, ele está completamente ciente do cara que ele quer pegar. E isso não deve ser ignorado, tá? Então, se aparece realmente os ignorantes que ficam só pela superficialidade, o cara quis. Ele quis que esse cara viesse. consegue cometer, especialmente os que estão só acostumados com gacha ou talvez adaptações em anime. O Naso talvez não seja um escritor perfeito, mas tem muito valor no que ele escreve. Não é porradinha, não é magia, apenas o universo tem uma mitologia incrível, rica, e a melhor parte de tudo, que são os elementos mágicos serem metáforas, escolhas para que a história ande e conte o que ela quer contar com mais eficiência. É disso que você queria falar? Sim, como que você sabe? Eu fofoquei a introdução do vídeo inteiro. Eu queria pra falar, ele. eles trocaram o roteiro do vídeo, essa pô. aberração, dessa merda desse vídeo, ela quer saber o que é Tsukihime, né? Calma aí, eu cuido disso. Tsukihime conta a história de um moleque chamado Shiki Tono, que tava suave até ter um acidente de carro que fode o corpo dele feio. Na recuperação, ele começa a ver linhas estranhas em todos os lugares. Quando ele corta uma, com um objeto cortante, ele literalmente destrói o objeto em que a linha tá, e tem essas linhas na porra toda, incluindo em nós humanos. Basicamente ele mata tudo com um corte se ele souber onde está essa linha, pois ela representa a morte do objeto ou da pessoa. É meio estranho, mas essa é a explicação básica. Ele tem um hack que vê melhor a hitbox de todo mundo, basicamente. Mas isso é uma merda, pois isso também deixa ele mal mentalmente, e graças à sorte, ele acaba encontrando uma menina linda, que talvez você conheça de outra história do Nasu, e ela acaba dando um óculos que oculta as linhas para o moleque, e também faz ele jurar que vai tomar cuidado com as escolhas. Cara, é um óculos então que em vez de fazer a pessoa enxergar mais, ela enxerga menos. É um óculos reverso. Ter na vida dele, não abusando desse poder especial de matar as coisas facilmente que ele tem. Eventualmente ele cresce e acaba voltando para a casa dos pais após a morte do pai dele, porque o arrombado tinha expulsado ele de casa após o acidente. Nisso, ele acaba morando sozinho com 3 gostosas na mansão Thug Stronda japonesa, a sua irmã, Akira Tono, e não se preocupa, o Nasu vai arrumar um jeito eventualmente para ter a cena do sexo, e... Peraí. O jogo dá umas justificativas para não ser incesto exatamente, mas é meio fetichista sim. Eu tô tentando pensar sem ele falar, eu não sei se ele vai falar. Qual a justificativa de você comer a irmã? Incesto, Japão, anos 2000, vocês sabem como é. Não, E as duas- mas irmã? Irmã? Empregadas, a séria e disciplinada Hisui, e a Só se ruivinha for meia irmã. O que aí já é normal. do Tchan animada Kohaku. Minha irmã, tipo, Eu preciso dizer que esse sexista, jogo tá é um ligado? eroge, ou seja, um jogo com teor sexual?
É, claro, é um jogo antigo, dos anos 2000, então prepara para as cenas de putaria bem pesadas. Legal. Claro, se você ficar desconfortável, tem uma versão de fãs que remove o sexo. Porra, Mas aí ele não. narrativamente ainda acontece. Só que a cena é pulado. O remake vai tirar essas coisas pelo visto, mas tem partes da história que o sexo importa, além de ter partes que também tá colocado de um modo meio tosco. Na real, vamos ser honestos, o modo que encaixa o erotismo aqui é muito porco às vezes. Alguns personagens sentem tesão por matar e gozam enquanto matam. Isso quando eles não usam estupro de modo irresponsável ou preguiçoso. Bem, já... Pô, mas aí é até uma parada que... Olha o frame que a gente parou, né? É até uma questão que... Isso acontece com, às vezes, alguns psicopatas, alguns assassinos. Isso realmente rola. Só que, tipo assim, isso é o nosso protagonista? nos anos 2000, né? E até quando uma cena sexual é bem justificada e até fofa, como algumas da Rota da Vampira, Arcade, tem que lidar com a prosa do Nazu, traduzida por fãs. Descrevendo o pênis do protagonista como uma vara do modo mais engraçado possível é bem desconfortável, cara. Eu não tô brincando, é um dos maiores defeitos de Tsukihime e todo mundo fala disso, mesmo quem gosta. Eu diria para tentar ignorar e sentir o mínimo de vergonha alheia possível, porque a história em si compensa. É aí que você fala, poxa, Tsukihime é só isso. Eu até entendo, afinal não temos uma problemática tão grande, exceto o protagonista voltando para a mansão. Mas os mistérios de Tsukihime não acabam por aí. O primeiro grande mistério é o passado do protagonista, e depois temos a identidade da mulher estranha que ajuda ele, um serial killer estranho também na cidade que aparentemente pode ser o vampiro, as crises de ansiedade estranhas no protagonista e até a origem do poder dele. Tem uma mente e essa ali, coisa né? de ver linhas. E apesar do mistério, Tsukihime é uma história que está calcada em fantasia e drama. Beleza que nós temos lutinha, beleza que nós temos mistério, mas a maioria do tempo o que você vai ter contato são diálogos entre os personagens. Isso fora Arcade, a vampira, e a estudante misteriosa Ciel. Caralho, o Chico é o tal do papaputas, o cara tem 5 mulheres pra escolher, tirou parece até virgem, mano, que porra é essa? Com isso... Eu acho que esse aí é o real sucessor que a gente tava procurando do jogo coreano lá, né? Five Hearts Under One Roof. É a mesma plot, pô. Tu chega num lugar, você tá vivendo com outras mulheres e todas querem te dar. É a mesma plot, pô. Então, achamos, é esse jogo aí. Tem 5 histórias diferentes para você ver, revelando lados diferentes dos mistérios que o universo da novel esconde. O que nos leva à estrutura narrativa. Tsukihime, na real, é como se fosse duas visual novels diferentes. Duas histórias que mudam totalmente a problemática, mas com rotas diferentes dentro delas. É complicado, mas eu vou tentar explicar. Você tem o Near Side of the Moon. Essa história foca no serial killer e nos conflitos fantásticos escondidos por trás da fachada do cotidiano, incluindo, por exemplo, vampiros e a igreja. Então, é algo que vai nos mostrar como funciona o universo, quem está por trás das coisas e é o nosso primeiro contato com a fantasia. O Near Side tem duas rotas, duas sequências principais de acontecimento que dá pra você pegar. A rota da Arcade, quando o protagonista conhece e fica mais próximo da carismática vampira, e a rota da Ciel, que é a mesma coisa, só que com a Ciel, que eu não posso elaborar muito por spoilers. Depois de ler o Near Side inteiro, eu sugiro que você leia o Far Side. Ele foca mais nos mistérios internos da família do protagonista, na origem dos seus poderes, na morte misteriosa do seu pai e muito mais. No Far Side, você tem a rota da Akira, Hisui e Kohako. Para escolher qual das duas histórias, ou 5 rotas distribuídas nelas você pega, é só mudar as escolhas. Near Side é sobre dar uma de vacilão e se meter no problema dos outros. Far Side é uma história Eu gostei desse cara aqui, velho. Eu gostei desse cara. sobre como a sua família inteira precisa de apoio psicológico. Espero. Leva essa porra a sério, por favor. Não leva não, não leva não. A história é projetada para você ler tudo e ter até um epílogo que só desbloqueia se você pegar todas as rotas. E, além disso, cada rota tem geralmente uns 2 possíveis finais que são recomendáveis de ver. É só salvar nas escolhas e mudar o que você escolheu, porque quanto mais você zera e pega finais em Tsukihime, mais escolhas aparecem em partes anteriores da história. Só pode ficar cansativa a questão dos finais ruins, sendo que Tsukihime tem várias escolhas que só te jogam em um final ruim. Putz. Então, além de recomendar que você salve toda escolha, Os finais ruins não são obrigatórios pra desbloquear o epílogo do jogo. também recomendo o uso de um guia, poupando um tempo desgraçado de tentativa e erro desnecessário. Tá, eu acho que eu gostaria, não sei se existe esse guia, mas é um guia... É porque o guia ele te dá spoiler, né? Então isso é meio foda. Mas ficar voltando na tentativa e erro é meio zoado também. E tem um monte de sites que disponibilizam esses guias, um exemplo é a Full Novel, então tá aí a dica.
E aí que vem um problema grave de Tsukihime. Você vai ter que ficar voltando o jogo toda hora, então repetindo o que o Fero disse, salva em todas as escolhas ou se arrependa. Caralho. Além disso, outro problema vem do fato que a história trata cada rota como um jogo totalmente diferente. Então prepara pra ver e rever certas reviravoltas, porque o jogo é projetado pra que você for tenha live, a gente certa vai ser seu guia? liberdade pra escolher a garota que GG. você quer ficar. Mas pra isso funcionar, ele repete informações várias e várias vezes. E é bem chato. E isso é especialmente um saco. Principalmente na rota da Ciel e Arco-Íris. Elas são extremamente parecidas em pelo menos 40% delas inteiras. Então, caso você tenha acabado o Arco-Íris e vá pra Ciel, ou vice-versa, você vai repetir pelo menos uns 4 dias totalmente idênticos ou mais. É um saco. Tá, então por que a gente tá lendo isso? Quer dizer, Higurashi é muito mais bem estruturado, você só pega os capítulos na ordem e lê. Totono usa bem da interação e é bem impactante. Por que a gente tá pegando algo tão estruturalmente pesado? E datado. Olha só o visual, cara. A arte disso aqui é de quando o Takashi Takeuchi, o artista principal da Type Moon, começou a desenhar. Eles usavam até fotos distorcidas no fundo para evitar desenhar muito. Vocês são burros, Aí hein? tudo bem, pô. Usar a parada. Pera, Mas, pô, eu gostei desse assim? estilo meio anos Tsukihime 90, é uma assim, peça parece. muito importante para as histórias das visual novels. Na verdade, não só para as visual novels, para toda a Type Moon. Foda-se, é importante até mesmo para toda a cena indie japonesa em si. Tsukihime inspirou toda uma geração de visual novels. Foi a base para depois criar o que veio a ser ainda mais influente nos meios, que foi o Fate Stay Night, do Nasu também. Então, se você gosta de coisas como Dies Irae, o próprio Mineko, talvez até Higurashi, vale dar uma olhada aqui, já que os caras foram os Olhada pioneiros. onde? Então, essa onda de indie no Japão teve muita força por causa de Tsukihime. Só pense, Kinoko Nasu, quando escreveu essa história, era um adolescente que ia vender seu produto amador e provou para uma geração toda que só bastava ser criativo, ter esforço e ter amigos que conseguissem te dar um reforço que você precisasse. Fora alcançar o público maior. Tsukihime foi um sucesso tão grande que fez a indústria ficar ainda mais atenta no que acontecia. Então todas essas feiras de criadores ganharam mais atenção por conta disso. Elas hoje são eventos importantíssimos que todos ficam de olho para ver se não sai uma obra nova dali. A própria Seventh Expansion é uma empresa que sempre tá nas Comic Cats por conta disso. Então muitas outras marcas grandes japonesas que são indies, como Toho, Cave Story, nasceram também por causa de Tsukihime ou ganharam muita influência por causa de Tsukihime. Mas, claro, fora o seu valor histórico, é muito difícil a gente não dizer que é uma história legitimamente interessante. Mesmo que contada de modo meio repetitivo e às vezes prolixo, é uma arte que é totalmente calcada em carisma. Eu até concordo, eu olho as artes de Tsukihime e eu vejo um certo charme estranho. Quando você combina com a trilha sonora calma e simples, você realmente sente a volta dos anos 2000 ali, baixando algum joguinho japonês excêntrico que você achou na internet. Saca só. Restart, não. É pior que ele me lembra até uns animes mais antigos do que anos 2000, tá ligado? Ele me lembra uma coisa muito anos 90 mesmo, sabe? Que tudo bem, respinga um pouco nos anos 2000 também, mas me lembra mais uns animes até mais antigos. Sério, eu não consigo colocar em palavras legal, o quão tranquilo. gostoso se sente essa atmosfera pra mim. Eu cresci nos anos 2000, então, nossa, é pura nostalgia. Falando desse jeito, realmente tem um charme. Curiosidade, sabia que não tem música de batalha em Tsukihime? Fica em um silêncio estranho, até porque tem poucas músicas na visual novel toda. Apesar delas serem bem calminhas e não 10 músicas irritarem, só? ficam repetitivas. Agora, Sim, quer o saber jogo o tem mais 50 estranho? horas? É que tem uma das melhores músicas e ela é a música das cenas de sexo. Saca só. Os caras capricharam, então. Boa, Type Moon. Prioridades no lugar certo. Ai, meu pior que os caras fazem isso, né, mano? E claro, isso ajuda muito a contar sua história, que também deriva muito da mentalidade dos anos 2000. Vampiros urbanos, ocultismo e muito mais. Além dessa vibe, eu creio que o motivo desse vídeo existir é o uso de magia, como metáforas. A fantasia nas histórias deles são ferramentas narrativas importantes para completar a exploração desses personagens. Lembra no começo do vídeo, quando eu tava falando sobre a minha experiência próxima da morte? Bem, o protagonista consegue ver aquelas Podia dar linhas onde que que te são encaixa a isso, morte né? das coisas, e isso meio que enlouquece ele. Tem uma parte específica que ele diz que é difícil olhar e notar constantemente o quão frágil o mundo é. A visual novel, do começo ao fim, discute basicamente a vida e a morte. Shiki é uma pessoa que, por estar próximo da morte, adquiriu esse poder bizarro que na real é só uma percepção que tudo vai ter um fim. Isso é enlouquecedor.
Estar perto da morte realmente faz você alterar a sua visão de mundo. O valor da vida como um todo, o valor da sua própria vida, o valor que você dá às coisas que estão ao seu redor, tudo muda. E isso foi o que me afetou mais em Tsukihime. Então, na Rota Dark Age, uma das principais discussões é o valor da vida humana. E ela é a garota perfeita pro papel. Uma vampira, que luta para defender a humanidade, mas carrega o fardo da imortalidade. E cada rota tem algum tipo de conversa, mesmo que uma ou outra foque mais no mistério ou em construir a base para a próxima rota. Vale a pena viver quando a sua vida é só sofrimento? Qual que é o sentido da vida? Como conviver com a certeza da morte? Naso aqui usa a magia para representar condições mentais, condições emocionais ou para estabelecer dilemas que levam tais questionamentos para a mesa do jogador. E honestamente, essas discussões são apaixonantes, realmente foi a melhor parte do jogo para mim. E para isso funcionar, claro, o Tsukihime conta com personagens ótimos em primeiro plano. É difícil escolher uma melhor garota quando todas são tão interessantes, têm tanta personalidade, motivações e filosofias pessoais que vamos aprendendo cada vez mais. Sem ter jogado, a que mais me chamou a atenção por enquanto foi a Vampirona, hein? Considerando o fato que a história é fantasia, mas é casada com mistério, pouco a pouco o mundo vai se revelando e sua perspectiva de várias situações mudam. E eu diria para tomar cuidado com tudo que você ouve ou vê nessa história. Pois, por serem personagens com desejos complexos, nem todos podem estar falando a verdade sempre. E dentro desse contexto, eu acredito que Shiki é o protagonista ideal. Ele é uma pessoa com um corpo frágil, enfraquecido por um acidente, tendo constantes problemas físicos, dor de cabeça e muito mais. Ele sente até compulsões mentais e olha, foi difícil não olhar para cenas onde o Shiki sofria de compulsão, repetindo e repetindo pensamentos e não me identificar. O fato que o Shiki, apesar de frágil e fraco, conhece o fim das coisas, acaba sendo o ponto forte que faz ele ganhar as batalhas, literalmente e metaforicamente. Quando você sobrevive a uma experiência dessas, a sua percepção muda e você consegue encarar e aceitar os riscos e os problemas. Você aprende a focar em construir e ver momentos felizes e em criar algo positivo. Você aprende a evitar o fim quando você conhece ele bem. E pra mim, foi esse tipo de história que Tsukihime tentou contar. Essa história fez eu aprender a aceitar melhor até as coisas boas que vieram com esse susto que eu tive no hospital. Não é por acaso que a grande consequência nos finais de Tsukihime é o amadurecimento de Shiki. Após viver várias aventuras com o jogador, ficando entre a vida e a morte, debatendo e encarando situações de risco, o que sobra é o aprendizado. Claro, tem um blá 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 imenso de magia e herança genética e tal, mas honestamente, assim como o cara no Kyokai no filme 2 usa de magia pra discutir a questão de responsabilidade de alguém com problemas emocionais sobre os problemas que causa, ou até sobre como ajudar uma pessoa assim, eu sinto que é isso que o Nazu quis aqui. Ele quis que a gente ficasse na cabeça de alguém traumatizado pela possibilidade constante do fim. Uma parte específica é perguntado até pra Shiki se ele não tem medo de morrer, considerando que seu corpo frágil pode dar pau a qualquer momento. E ele só diz que, até lá, ele vai tentar viver o melhor possível. Mas sim, ele tem medo. E é o que eu senti na recuperação. Contando as batidas cardíacas, eu só sentia que eu queria que a noite passasse pra eu aproveitar um dia esquecendo das vibrações no meu coração. Tá, eu sei, o Nazu é bem prolixo quando ele começa a explicar mitologia e magia, pode ser uma experiência muito cansativa às vezes, a maioria dos vilões são bem simples e rasos, com exceção de um só que é mais desenvolvido lá pro último final, e honestamente, eu posso dizer que o meio da história é muito chato, com uma reviravolta salvando a reta final da penúltima rota e melhorando totalmente a história. Sério, eu posso dizer que pelo menos 40% da história eu senti que dava pra ser feito melhor. Mas o que foi feito de bom foi tão bom e pessoal pra mim que eu não consigo criticar tanto assim. Apesar disso, eu recomendo que você pegue um guia. Não consegue criticar tanto assim? 40% do jogo é ruim, isso não é criticar tanto. Um jogo que, Visual Novel é só narrativa. 40% dela é ruim? Pois o jogo tem vários finais ruins e a ordem recomendada das rotas é muito boa. Se você não usar um guia, prepara pra cair em vários finais ruins e, honestamente, alguns dão até dicas pra coisas do mistério que seria melhor se você tivesse menos informação. Mas foda-se, o que Tsukihime quer falar aqui, pra mim, foi algo muito importante e muito bem expresso. É a história que consegue falar facilmente o jeito que eu me senti durante essa fase da minha vida. É interessante que o Nazu com certeza podia ter focado mais nesse aspecto de simulação de relacionamento que ia ter uma segurança maior em vendas, mas no lugar disso ele decidiu falar de assuntos reais e acabou criando com isso uma franquia que até hoje só cresce e cresce. Eu sinto que sim, o remake que saiu aquele trailer maneiro tem muito a melhorar nessa história. Tsukihime com certeza é uma história onde os conceitos brilham muito mais que a execução, mas esses conceitos são muito bons. E quando a execução acerta, a gente tem uma deslumbrante visão do quanto essa história tem de alma. Pra quem não sabe, grande parte dela foi cortada e o jogo teve uma produção totalmente tumultuada. O jogo teria mais rotas e muito mais tempo pra cada rota, e pelo visto esse remake, já tem muito. Tá hypado, vai trazer tudo que o Nazu queria que a história original tivesse e muito mais. Eu estou no hype, pois Tsukihime
Apesar de ter às vezes os momentos que eu daria uma medalha de prata, por questão até de reconhecimento histórico do quanto essa visual novel representou no mercado, a gente não teria coisa como Higurashi sem essa aqui, eu vou dar um ouro. Talvez não seja perfeito o suficiente para dar uma platina, e talvez o quanto essa história funcionou comigo faça eu não dar uma medalha de prata. Mas é muito memorável, e negar isso seria a mesma coisa que fingir que eu não sou um analista, e só dar uma visão fria e crua do que essa narrativa é. Aliás, o envelhecimento pega ouro. Apesar de uma escolha estrutural ou outra cansativa bem derivada Pega da época, ouro? e também seu baixo nível de produção interferindo, Tsukihime emana um charme interessante. Apesar disso tudo, eu não acho uma visual novel boa pra começar, exceto se você já tá interessado no universo do Nazul por ter lido Fate Stay Night, ou visto Kara no Kyokai, ou lido Kara no Kyokai, ou sei lá, vocês entenderam. Esse ano provavelmente vai ser a tradução de Mahou Tsukai no Yoru, que é hiper polido e eu acho que provavelmente vai ser uma introdução melhor para as histórias do Nazul e também para as visual novels em si no geral. Enfim, esse vídeo não foi feito sozinho, foi feito com a bondosa ajuda do Ferovski, do canal Ferovski, e é um canal no mesmo estilo que o meu e com certeza você vai tirar conteúdo de qualidade dali. Ele também gosta do mesmo estilo de jogos aqui que eu e eu recomendo você dar uma olhada. Além disso, o Bruno Valentim faz parte do Fate Café, uma comunidade focada nas obras do Nazul e não apenas em Fate, também englobando Tsukihime e Kara no Kyokai, por exemplo. Além de ter um canal no YouTube muito focado nesse universo, eles também têm uma comunidade no Discord e eu recomendo muito dar uma olhada nas coisas deles se vocês se interessam pelo Nazo. Tsukihime é uma experiência muito boa para nós três, e eu sinto que seu valor tá bem acima de ser uma mera obra de importância histórica também. Eu tenho uma sensação que é aquele tipo de jogo que você vai lá e fala, porra, nota 7, tem muito que se reclamar aqui, mas a honestidade e a alma que essa história tem é incrível, então dane-se que ele é um 7. Não é por acaso que o trailer do remake parou as redes sociais, ou que as pessoas jogam o jogo de luta oficial, Mary Blood, regularmente até hoje, que aliás vai ter um novo agora. E tipo, o jogo é grátis, cara, você pode baixar num dos links que eu deixei abaixo, e se você não sabe inglês, eu também trago o link da tradução em português. Não tem desculpa. Já que ele não teve lançamento oficial fora do Japão, teoricamente não tem problemas na gente distribuir o jogo livremente aqui. Quer apoiar a Type Moon? Compra as coisas oficiais deles, como as figures, como os jogos licenciados e afins. Não Não vou gosta de meter visual essa novel? figure. O mangá é conhecido por ser uma adaptação decente, apesar de não ter metade do conteúdo da novel. Mas tipo, puta que pariu, se você lê a merda do mangá, que é só quadrinho e leitura, por que você não lê a novel? Tem música e tem a prosa muito mais legal, sei lá, vai se fuder, para de frescura, cara. Só dá uma chance. Exceto pro anime, a adaptação nojenta, ele não existe no caso. Aliás, apoie a lixeira do Frost pelo clube do canal. Esses vídeos são bem trabalhosos de verdade e eu tento fazer o mais completo possível. Acredita, o YouTube já me ferra frequentemente por eu não poder postar com frequência, considerando o trabalho que esses vídeos dão. Caso não ligue para os benefícios e não queira pagar mensal, pode também pagar por Pix, disponível na descrição. Enfim, abraço galera. Obrigado pela atenção. Toca o sininho e ativa todas as notificações. Aí você vai ser notificado de cada vídeo que lança. E até a próxima vez. Valeu, meu bom. Inclusive, ó, vou deixar depois o link, né? Inclusive, já devia estar fazendo isso com todos os outros, né? Ali pro vídeo, pra vocês meterem lá aquele crítico no like. Chegando já metendo aquele crítico no like. Mas, cara, eu confesso que eu fiquei um pouco... Confuso é a palavra errada. Eu acho que eu fiquei um pouco... Na dúvida se eu estou interessado. Vai dar uma olhada nas figuras? Vou não, mano. Só siga aí e deixa quieto, cara. Cauteloso talvez seja a palavra correta. Porque, tipo assim, ele me falou muita coisa ruim do jogo. Mas eu entendo que, tipo, são coisas que ele tem que falar, obviamente, né? E eu acredito que as partes boas sejam realmente boas. E não pôde falar muito delas porque ia ser spoiler, realmente, né? Mas, pô, a parada de você ter muito final ruim a ponto de você ter guia, a gente aqui consegue resolver o problema. Porque eu não quero usar guia. Né? Mas então, tipo assim, às vezes eu posso deixar o guia aberto pra vocês e vocês só me falam, não pega essa opção. Então dá pra gente poder fazer isso aqui tranquilo, né? Pra gente não cair nesses finais bunda. Quer dizer, a gente quer cair no final bunda, né? Só não no sentido figurado. Aí, e 40% da história não é tão boa, sendo que o jogo é só história. Uma rota é muito parecida com a outra. O meio é muito enrolado. Então é complicado. E realmente, sabe? Não sei, vocês ficaram com essa impressão também? Eu recomendaria o remake, mas infelizmente ele não tem PTBR. Bom, mas será que não tem uma fã tradução, não? O remake é tipo igual aqueles que vocês tinham falado do Fate, que censuraram tudo. Se for isso, eu não quero. Ou eles deixaram a putaria lá.
Vou ver aqui. Chega no terceiro trimestre de 2024, então já chegou. Que é o A Piece of Blue Glass Moon. Ele tem aqui... Nossa, tá R$250 na PlayStation. Não, a gente tem que ver no PC pra poder meter um modzão, né? Deixa eu ver aqui. Tudo é ruim, mas o resto é bom, pô. É quase isso. Pra uma obra de texto, 40% de coisas ruins e ser prolixo não ajuda. Então. Eu só joguei uma rota. Ainda acontece a putaria. Mas não mostra na tela? Eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Provavelmente eu jogaria uma rota só também. Por questão de tempo, né? Eu acho que eu não zeraria 100%, porque, pô, 50 horas também é coisa pra cacete. Se for, tipo, 10 horas por rota, eu acho que vai ficar muito bom. Eu não tô achando o remake. Sem incesto, sem chance, KKV. A gente tem que descobrir qual que é a parada aí, né? Do incesto. Não, mas eu tô na vampirona, pô. Por enquanto, a escolhida é a vampirona. Pô, não tem o jogo pra PC, pelo que eu tô vendo? Deixa eu pesquisar aqui. Claro que o remake, por enquanto, só tem 2 rotas. As outras 6 vão lançar ainda. Pô, sensacional. Tá sendo devagarinho tendo update, então. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Só Switch e PlayStation? Caralho. Não, então a gente espera a versão de PC, pô. Cara, só Switch e PlayStation. Uma visual novel. Por quê? Videogames. A Piece of Blue Glass Moon. O primeiro título na série de remakes. Que é o remake de 2 Nearside Roads. É só da rota da Nearside, inclusive, né? Que ele tinha explicado lá. Que é a Arcade é a vampira, né? Perfeito. É o que a gente queria fazer mesmo. Foi lançado no Japão dia 26 de agosto de 2021. E lançado internacionalmente no dia 27 de março pra PlayStation e pra Switch. Mano, eu não consigo fazer sentido. Eu não consigo ver o sentido nisso, de não lançar pra PC. Aí, na Steam, pô, isso ia vender, pô. Porque aí complicou. Pra Switch talvez tenha como a gente modar, né? Pra PlayStation 4, que não tem como. 3 anos depois pro resto do mundo. Mas o Visual Novel é foda, né? Será que tem, cara? Deixa eu ver. O Visual Novel vende que nem água no Switch? Não. Eu não tô questionando lançar pra console. O meu questionamento foi não lançar pra PC, sacou? Nada que o Yuzu não resolva? Então. É isso que eu quero ver. Tô jogando no emulador por falta de um Switch aqui em casa? Então que eu tô vendo aqui. Tu sabe, Eduardo, se tem tradução? Alguém já fez essa moral aqui pra nós? Eu não tô achando. Translation Progress. Não tenho certeza, mas acho que é recente demais pra ter. Pô, nem que seja aquela tradução 100% na IA, tá ligado? Porque como a gente vai ter que ler, vou ficar tendo que ler traduzindo simultaneamente, ia ser muito cansativo. Tiraram a putaria injogável? Pelo visto a putaria tá lá. Mas acho que não do mesmo jeito. Bom, eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Para ver se a gente joga uma rota. Porque, pô, pra mim, ele tá numa parada meio parecida com Five Hearts Under One Roof, tá ligado? Só que com uma história de anime, com vampiro e o caralho. E um monte de coisa assim. Tem um programa pra tradução? Pô, Flay, manda pra nós aí, que programa é esse? Vamos traduzir.